वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभानुभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Gaurangoika Gatirvajasya Tamati Si Gauradhama Sthiti Satsatsoika Vitir Gosanga Virati Dusto Vetha Niskriti Sirupaika Rati Sanatananati Sijivate Jostuti Shishidhantu Saraswati Vijayate Gauriya Gosthipati Shishidhantu Saraswati Vijayate Gauriya Gosthipati. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que um bajulador nunca pode se tornar um pregador. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que um bajulador nunca pode se tornar um pregador. Também, ele disse que a pregação pode ser feita de duas maneiras. Uma é negativa e a outra é a positiva. A pregação positiva, ela é muito sólida e ela é demorada, mas a pregação negativa é muito rápida. A pregação negativa é muito rápida. Como eu posso dar o exemplo de Kansa, Trinavarta? Todos eles tentaram pregar o nome de Krishna de maneira negativa. Eles sempre estavam tentando fazer algo contra Krishna. E esse era um tipo de pregação que eles estavam fazendo. Então a pregação pode ser feita positivamente ou negativamente. Nós ouvimos de Srila Prabhupada. Mas a pregação positiva é sólida e demorada, como a pregação de Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Você não pode ver eles indo para países estrangeiros para pregar, mas a etiqueta, o idealismo deles é um tipo de pregação. Eu posso falar sobre isso. Na verdade, Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que se estabelecer na etiqueta e no idealismo de Sriman Mahaprabhu é o significado da verdadeira pregação. Um verdadeiro pregador. Ou seja, se estabelecer na etiqueta e no idealismo de Mahaprabhu é o comportamento de um pregador ideal. Se alguém consegue se estabelecer no Acharana, a etiqueta, e no idealismo de Chaitanya Mahaprabhu, a gente pode dizer que ele é um pregador ideal. Então, Acharana, a etiqueta, é o fator mais importante. Mas vocês podem se lembrar, eu disse, Sanatana Goswami falou na frente de Haridas Thakur. Achar kore keho na kore prachar, pochar kore keho na kore achar, achar pochar namer koroho dui karjo, tumi sarva guru, tumi jagater arjo. Na verdade, Sanatana Goswami está dizendo, algumas pessoas estão pregando, outras pessoas estão interessadas apenas na prática, acharana, mas você, Sanatana Goswami está dizendo para Haridas Thakur, você está fazendo ambos, achar, prachar, prática e pregação, para que as pessoas possam receber a sua misericórdia. Então, se estabelecer tanto na etiqueta comportamental quanto no idealismo de Mahaprabhu são os fatores mais importantes na linha de pregação. Então, quem está estabelecido na etiqueta e no idealismo de Mahaprabhu é um pregador ideal, um pregador perfeito. Eu estava falando sobre a Gaudiya Mata ontem, que todos os membros da Gaudiya Mata, aqueles que estão ocupados fazendo diferentes tipos de serviço, alguém está limpando o templo, alguém está limpando os banheiros, alguém está fazendo um serviço no jardim. Todos eles, na verdade, são pregadores diretamente ou indiretamente
Todos os membros da Gaudiya Mata são pregadores. Como? É isso que eu vou explicar. Na verdade, Narahari Prabhu, externamente, ele não está indo para nenhum local para pregar. Ele é a mãe da Gaudiya Mata. Narahari Prabhu nunca saiu para pregar. Mesmo assim, o idealismo, o humor de serviço, Seva Adarsha, a atitude de serviço de Narahari Prabhu é realmente exemplar, é um ideal. Então, qualquer pessoa que vinha para a Chaitanya Mata, para a Gaudiya Mata, sempre que essas pessoas encontravam com Narahari Prabhu, elas poderiam transformar seu coração. Tal o poder do Acharan, da etiqueta dele. Acharan é algo tão poderoso que, na frente de um sadhu que tem um acharan muito poderosa, aqueles que são hipócritas, eles ficam com medo. Acharan é algo tão poderoso, as pessoas acham que aqueles que estão fazendo acharan com um humor humilde são muito fracos. As pessoas pensam que aqueles que apenas fazem a prática, a etiqueta e falam com muita humildade, as pessoas pensam que eles são muito fracos, mas isso não é verdade. Nós sabemos que a Acharan, a etiqueta de um Vaishnava, é tão poderosa que se a pessoa fizer qualquer erro, qualquer ofensa aos pés de lótus de tal Guru Vaishnava, a pessoa pode morrer espiritualmente. Então tenham cuidado. É por isso que o Srimad Bhagavatam diz: o Chaitanya Bhagavata está escrito: se mesmo Shankar Bhagavan, Shiva, cometer uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava, nem ele poderia ser perdoado. Mesmo o Sr. Shiva poderia ser punido por ofender um Vaishnava. Então nós não podemos ofender ou criticar um Vaishnava. Nós não temos interesse em criticar ou ofender um Vaishnava. Mas nós queremos estabelecer o Siddhanta perfeito por todo o mundo. Nós temos interesse em falar sobre a verdade absoluta. Nós não estamos criticando ninguém, não temos interesse nem tempo para criticar ninguém. Mas nós estamos muito interessados em estabelecer o Siddhanta perfeito. Do contrário, um Siddhanta errado pode destruir toda a nossa vida devocional. Nós não podemos permitir todos esses absurdos. Então, nós devemos tentar repetidamente fazer algo, ou seja, estabelecer o idealismo e o acharan de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, repetidas vezes. Então, na verdade, todos os membros da Gaudiya Mata, eles são, direta ou indiretamente, eles são pregadores. Não apenas aqueles grupos que são selecionados para sair e pregar, mas aqueles que estão ficando na mata fazendo algum serviço de limpeza, eles também são pregadores. Direta ou indiretamente, todos eles são pregadores. Como? Eu posso dar um exemplo para vocês. Então vocês podem entender. Na verdade, suponha que na Gaudiya Mata alguém está fazendo um serviço no jardim ou um serviço de limpeza, está varrendo. E aí, se alguém vem de fora, vem visitar a Chaitanya Mata, vem em Mayapur, e essa pessoa vai perguntar algo para esse varredor. Na visão dele é um varredor, mas na nossa visão é um grande Vaishnava. Então, ele vai perguntar algo para aquele devoto, e o devoto vai responder de maneira muito paciente, com um comportamento muito gentil. Então, à primeira vista, este visitante vai receber um impacto no coração. Olha, ele está varrendo, mas o comportamento dele é tão bom, é tão grandioso. Então, o que dizer de Narahari Prabhu? As pessoas vinham de tarde, queriam
tomar prachada. E pelo comportamento suave, gentil de Narahari Prabhu, ele era muito charmoso, muito agradável. E a pessoa tinha uma influência, tinha um impacto. A doçura, o comportamento dele. Dessa maneira, todos eles, direta ou indiretamente, são pregadores. Também posso falar algo sobre o procedimento de pregação direto. Eu posso falar, mas antes disso, eu gostaria de dar outro exemplo. Certo dia, um advogado muito importante de Calcutá, veio com a família dele para visitar a Sri Chaitanya Math, e eles queriam visitar Srila Prabhupada, prestar dandavat, reverências. Mas quando eles vieram, quiseram se encontrar com Prabhupada e vieram diante de Prabhupada. Prabhupada conseguiu perceber que eles não tinham um humor muito favorável, eles tinham algum falso ego. Então, quando se aproximaram de Prabhupada, falaram: Prabhupada, a gente quer ouvir algum Harikatha de vocês. Prabhupada falou: sim, mas eu estou ocupado agora com o serviço, você quer ouvir Harikatha? Eles falaram: sim. Então vocês podem ir ao jardim. Peçam para aquele Prabhu, falou o nome do Prabhu, e ele pode falar um Harikatha muito bom para vocês. Sim, sim. Então, aquele advogado e a família foram procurar e acharam aquele devoto fazendo um serviço no jardim, com gantia, ou seja, uma toalha suja, uma roupa bem simples, né? E ele perguntou: o seu nome é esse? Ele falou: sim, sim, eu sou esse que você está procurando. Então, o advogado voltou para Prabhupada e falou: olha, lá não tem nenhum sadhu. Onde eu devo ir? Onde a gente pode ouvir Harikatha? E Prabhupada falou: você encontrou alguém no jardim? Ele falou: sim. E Prabhupada falou: então é ele. Ele pode falar um bom Harikatha para você. Volte lá. Prabhupada mandou ele lá, ele voltou no jardim, na frente daquele grande sadhu que estava fazendo algum serviço no jardim. Então, quando esse devoto ouviu que era a instrução que Prabhupada queria que ele falasse Harikatha, ele começou a falar Harikatha. E depois de ouvir, por meia hora, eles não acreditaram. Eles acharam que ele era analfabeto, que não tinha nenhuma educação, que estava apenas varrendo ou fazendo um serviço no jardim, mas falou um Harikatha tão elevado. A mesma coisa eu escrevi no livro Bimala Prachada para Estudantes, em Bengali, sobre o discípulo de Srila Prabhupada. Esse discípulo de Srila Prabhupada, que depois ele se tornou... Bem, ele era um homem muito educado. Mas Prabhupada queria testar o humor dele. Mais tarde, o nome desse devoto se tornou Ashram Maharaj. Então ele estava ali como um brahmachari naquela época. E Prabhupada quis testá-lo, colocou ele para trabalhar com o cultivo de vegetais. Enquanto ele era da cidade, ele nunca estava acostumado a fazer esse tipo de serviço, colocar saco de arroz na cabeça. Enfim, Prabhupada queria testar se ele tinha alguma vaidade, alguma coisa assim. E um dia esse Maharaj estava lá fazendo seva com gantia, fazendo um serviço de cultivo no jardim. E uma família muito educada veio e perguntou algo para Ashram Maharaj, para ele, né? E Ashram Maharaj começou a falar em inglês, e um inglês tão bem falado, que eles não acreditaram como é possível que ele está trabalhando aqui na plantação
Ele fala tão bem, então a informação veio até Prabhupada e Prabhupada riu. Alguém contou para Prabhupada que aquele Prabhu falou Harikatha tão bom, né, na frente daquelas pessoas, e Prabhupada ficou muito satisfeito. E depois disso, Prabhupada enviou ele para Madras, para pregar, para tomar conta ali da Madras Gaudiya Mata. Primeiro ele mandou Ashram Maharaj, depois mandou Srila Madhava Maharaj, Sridhar Maharaj. Todos eles começaram ali, ajudaram ele a estabelecer a mata lá em Madras. Então, este era o procedimento de Srila Prabhupada, ele testava. Prabhupada era muito inteligente. Ele era muito gentil, mas ele era também muito esperto em ocupar a pessoa certa no serviço certo. Dessa maneira, nós podemos ver que todos os membros da Gaudiya Mata, eles são, direta ou indiretamente, todos eles são pregadores. Todos eles estão pregando, direta ou indiretamente, todos eles. Alguém está cozinhando para Prabhupada, talvez. Alguém está fazendo outro serviço, mesmo assim. Então agora, a primeira questão, como a gente pode entrar no campo do bhajana? Este é o primeiro ponto, no Chaitanya Charitamrita está escrito muito claramente. Eu estava falando sobre a etiqueta Vaishnava, o idealismo e tudo, mas antes de tudo, o ponto inicial de partida é a Satsanga Tyaga e Vaishnava Achara. Se você estiver fazendo ou cultivando más associações, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, mesmo assim você vai ter o resultado disso. Da mesma maneira que se você tomar veneno sem saber, mesmo assim o veneno vai ter um efeito. Então, sabendo ou não sabendo, se você estiver em má associação, você vai obter um resultado que não é bom. Então, antes de tudo, é a instrução permanente de Prabhupada para que a gente esteja em boa associação, satsanga, o tempo inteiro. Você deve ser sincero, talvez você tenha alguma fraqueza, mas se você for 100% sincero, então você pode obter ajuda divina. Por que satsanga é tão importante no Bhagavatam, nos Puranas, em todas as escrituras? Satsanga, associação com os santos, é o primeiro ponto. E rejeitar a má associação também é a coisa mais importante. Por quê? Porque com o seu discurso e o seu Harikatha, da sua realização direta, o sadhu vai cortar todas aquelas amarras materialistas que existem no seu coração. Então as pessoas que são inteligentes, elas vão abandonar a má associação e vão adotar a associação dos santos. Essa citação de Shiva Shankara. Então, de toda maneira, vocês devem cultivar a boa associação, satsanga. Mas é difícil para as pessoas comuns entender qual a demarcação, o que é satsanga e o que é asatsanga. As pessoas podem se confundir, mas eu posso dar um exemplo. Bhaktivinoda Thakur sempre está falando
que se você estiver indo fazer satsanga, associação com um santo, mas isso for a satsanga, então isso é muito perigoso. Você acha que está em boa associação. Você acha que está indo se encontrar com um sadhu. Tá. Mas o oposto também é perigoso. Se você vai encontrar um sadhu e acha que ele não é um sadhu, isso também é perigoso. Então, quais são os sintomas que Prabhupada está nos dizendo? Sintomas de um sadhu. Eu posso dar 1 ou 2 ou 3 exemplos para que a gente entenda quem é um sadhu genuíno. Prabhupada diz, aquele que está sempre ocupado fazendo algo, sempre ocupado fazendo algo para Hari, Guru, Vaishnava, todos os temas relacionados a Krishna. Aquela pessoa que está sempre ocupada fazendo algo para Hari, Guru, Vaishnava, Bhagavan, Nam, Dham, 24 horas, todo o tempo, esteja certo que ele é um sadhu. E também, se você vê que o comportamento dele é ideal e perfeito, então você terá que aceitar, ter certeza que ele é um sadhu, alguém conectado com o plano eterno. Ou seja, a pessoa segue todos os siddhantas, você deve seguir essa pessoa. Outro sintoma, que a pessoa não tem nenhum interesse por ganhos materiais, por dinheiro, por pratista. Então esteja certo que ele é um Vaishnava. Kanaka significa dinheiro, opulências. A pessoa não quer juntar dinheiro. Kamini, seja prazeres, lava, puja, pratistas, ganhos, adoração, reconhecimento, ela está evitando tudo isso. Seja certo que ele é um Vaishnava. Outro ponto vital, quando você vê que ele está sempre interessado em falar a verdade absoluta de maneira absoluta, ele não tem nenhum interesse em satisfazer as pessoas comuns. Este é um ponto fundamental que você deve se lembrar. Se você quer entender quem é um sadhu genuíno, você vai ver que ele não está interessado na sua própria pratista. Ele está sempre falando a verdade absoluta de forma absoluta. Por outro lado, se ele estiver falando de maneira muito doce, alguém pode falar de forma muito doce para ganhar Lajba Puja Pratista, mas ele não vai adotar esse procedimento. Ele não está interessado em Lajba Puja Pratista. Ele vai falar a verdade absoluta de maneira absoluta. Ele não tem interesse em contar os seus lucros e prejuízos. Ele está sempre buscando a satisfação do Senhor Supremo. Ele não está buscando a satisfação do público. Então esteja certo que ele é um sadhu. Então existem os Swarupa Lakshana, os sintomas internos, e Tatashta Lakshana, que são os sintomas secundários. Eu posso falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar sobre outro ponto. No Chaitanya Charitamrita está escrito, tenham atenção. Está escrito o quê? Kai monovakche kare udvegna dive. Está escrito no Chaitanya Charitamrita, por corpo, palavras e mente, você não deve gerar nenhuma dor, nenhuma ansiedade em ninguém. Você não deve gerar nenhuma ansiedade em ninguém pelas suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Você deve agir e pensar e falar de maneira tão moderada e útil. Preste atenção. Então agora eu vou explicar este ponto. Por que eu estou falando dessa maneira útil? Você deve ser útil. Então existe essa citação do Chaitanya Charitamrita. Por corpo, palavras e pensamentos você não deve gerar ansiedade em ninguém.
Mas o que Prabhupada está falando? Quem pode entender o significado interno dos Shastras? Tantas coisas estão escritas no Shastra, quem pode entender o significado? Eu posso dar 1, 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem. Então talvez esteja escrito no Chaitanya Charitamrita. Mas nós temos que seguir o nosso Guru Varga, como Parampujapada Kesha Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, nós devemos segui-los. Então, nós vamos poder entender. Então você pode ver, está escrito no Chaitanya Charitamrita, Kaimana Bhakti Bhegnadibe, por corpo, palavras e pensamentos você não deve gerar ansiedade. Mas Prabhupada está falando, antes dele deixar este mundo material, Prabhupada disse, eu fui obrigado a gerar ansiedade em todos vocês. Fui obrigado a gerar algum sofrimento em vocês. Eu fui obrigado a falar a verdade absoluta. Eu fui obrigado a gerar ansiedade pela minha fala severa. Mas algum dia, se vocês forem afortunados, vocês poderão entender por que eu fui obrigado a fazer isso. Dessa maneira, Prabhupada estava dizendo que para ocupá-los no verdadeiro Haribhajana, para cortar todas as concepções mayavadas, para cortar, eliminar toda a hipocrisia, toda a duplicidade que existia dentro deles, eliminar todos os problemas, eu fui obrigado a falar palavras tão duras. Dessa maneira, eu fui obrigado a falar de maneira severa. Então, o Harikatha é um tipo de trovão. É um Vajra, é a arma do Sr. Indra, é um trovão, um raio que você tem que lançar para quebrar o coração. Vishwanath Thakur escreve que às vezes você pode ver uma camada, uma cobertura de poeira num espelho. Às vezes você pode ver uma cobertura de lama em cima do espelho, e às vezes você pode ter uma cobertura de ferro, e às vezes você pode ter essa cobertura de Vajra, desse trovão, como se fosse muito mais dura. Então, Srila Vaishnava está dizendo que de acordo com o tempo, local e circunstância, se as pessoas estão ouvindo algum Harikatha, na minha vida também, isso foi algo automático. Sempre que eu começo a falar um Harikatha, automaticamente, na hora que eu estou orando, nas orações iniciais, eu consigo entender o que eu devo falar nessa situação. Então, é um tipo de medicina, de remédio. Você não pode reclamar que Prabhupada está falando de maneira grave, e aquele outro Maharaj fala de maneira doce. Isso é um tipo de concepção mayavada. Aquele medicamento que Prabhupada está me aconselhando, nós devemos aceitar. Porque ele fala dessa maneira tão grave, nós não temos o direito de questionar dessa maneira. Ou seja, se você for sincero, se você realmente quiser cortar o seu cativeiro material, então você tem que tolerar todas as instruções duras, todas as punições, tudo isso você deve tolerar. Mesmo no Shastra está escrito que se você receber uma punição severa, está escrito no Shastra, se Gurudev estiver te dando uma grande punição, mesmo se Gurudev estiver te dando uma punição, você não tem direito de falar nada, nenhuma palavra contra Gurudev. Tarito, pirito. Ele está me batendo, ele está me fazendo sofrer, aparentemente. Mas na verdade o coração dele é muito suave. Ele está fazendo isso para te testar. Como no Upanishad a gente sabe quantos testes foram feitos. Como Gurudev
testou aquele sadhu, eu esqueci o nome dele agora. De toda forma, se Gurudeva estiver me testando, estiver falando palavras duras, estiver me colocando em algum problema de propósito, eu não tenho direito de falar nada contra Gurudeva. Você não tem direito de falar nada contra Gurudeva. Então este é o primeiro ponto que vocês devem compreender. Então tem essa camada, essa cobertura do coração que pode ser de Vajra ou de Prabhupada está dizendo que a gente tem que lançar este raio para quebrar essa cobertura sobre o coração, para que o humor natural, a função natural daquela diva possa se manifestar, possa se expressar. Então este era o dever de Srila Prabhupada. Ele diz, alguém pode abrir centenas de hospitais e universidades, mas este tipo de facilidade que as pessoas dão às pessoas comuns é um benefício a curto prazo, mas o benefício que a Gaudiya Mata e Srila Prabhupada estão querendo dar às pessoas deste mundo inteiro, eles querem transformar o coração das pessoas. Automaticamente, se eu for bem sucedido em transformar o seu coração, então não haverá mais Maya. E aí você poderá começar a fazer Haribhajana. Então, Prabhupada está dizendo, centenas de hospitais, centenas de universidades. Prabhupada está dizendo, abrir centenas de hospitais é um tipo de serviço, certamente, de seva, mas este tipo de serviço não vai continuar com a Jivatma por muito tempo. Então, transformar o coração de qualquer Jivatma, inspirar esta Jivatma e engajar ela em Hariseva, é o verdadeiro significado de Divedoya, de misericórdia para com uma entidade viva. Este é o Siddhanta da Gaudiya Mata, este é o Siddhanta de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Ninguém mais fala isso. Ninguém mais fala dessa maneira, o que a gente pode esperar apenas de Srila Prabhupada. Santo eva suchindanti manovyasangam uktivi pravachanadivi. Então, o nosso Harikatha deve transformar o coração das pessoas. Este é o procedimento. Alguns minutos atrás, eu estava falando que Acharan, a etiqueta comportamental, é mais importante do que apenas pregação. Se você estiver pregando e fazendo a prática, ok. Mas se você estiver apenas pregando, isso é uma parte de karma. Prabhupada diz, é uma prática de karma, não de bhakti. Então você deve entender isto. A satsanga tyaga, como entender, como a gente deve renunciar à má associação. Então, talvez esteja escrito no Chaitanya Charitamrita, Kaimanavakya Dibegna Dibe. Algum falso sadhu vai tomar uma vantagem indevida deste verso. Ele fala, veja, está escrito no Chaitanya Charitamrita. Você não deve causar nenhum sofrimento por suas palavras, ações e pensamentos. Mas qual é o Siddhanta de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta? Prabhupada está falando. Para transformar o coração das pessoas, eliminar a prisão material delas, qualquer tratamento que eu tenha que dar para elas, eu posso dar. Porque o meu desejo é libertá-las de Maya. Para libertá-las de Maya, eu tenho que fazer isso, porque eu sou o médico, e o médico pode dar qualquer medicamento. Você não deve ter nenhuma reclamação. Então, as almas condicionadas, elas são tão tolas, elas são tão ignorantes, que elas acham que sim, a gente pode ouvir um Harikatha mais doce, é mais prático, é melhor, mas não é melhor.
Novamente, alguns devotos às vezes sentem alguma insatisfação, eles falam: Maharaj, por muito tempo a gente está fazendo Haribhajana, cantando Harinam, cantando Kirtana, ouvindo Harikatha, fazendo Ekadasi, mas não temos resultado. Mas Vijayanath Thakur está dizendo que eles estão perdendo a tolerância. Quem disse que você não está se libertando? Quem disse? Quem pode ver este procedimento? Guru e Vaishnava podem ver o que está acontecendo de fato. Eles podem perceber quanto avanço você está fazendo. Eles podem sentir pela sua Sharanagati, pela sua rendição. Talvez você esteja insatisfeito. Maharaj, tanto tempo estou fazendo seva, seguindo o sadhu, mas não tenho nenhum resultado. E Gurudeva fala: quem disse? Você não está recebendo nenhum resultado? Então Vishwanath Thakur está dizendo que, neste exemplo, que há dois pássaros. Um pássaro está com uma corrente acorrentado, uma corrente de ferro, e outro pássaro da mesma espécie numa corrente de ouro. Um pássaro na corrente de ferro e o outro pássaro na corrente de ouro. Mas o pássaro não está interessado em qual tipo de metal que você usou para prender. Talvez seja uma corrente de ouro, uma corrente de ferro. A dor é a mesma. Todos os pássaros estão presos. Então, Srila Vishwanath Thakur está dizendo, quando o sadhu está lhe cortando esse seu cativeiro, na metade do caminho, você está expressando alguma insatisfação. Você não sabe que a corrente já foi cortada 50%. O sadhu já cortou 50%. Ou se ele já cortou 80%, 90%, 95%, ele já cortou. Mesmo assim, você vai sentir a mesma dor de estar preso, até que ele corte 100%. Você não vai perceber que a operação, a cirurgia, estava acontecendo há muito tempo. Então agora eu quero voltar ao ponto que Prabhupada quis dizer. Que alguém quer tomar uma vantagem indevida deste verso do Chaitanya Charitamrita. Algum sadhu falso quer tomar uma vantagem indevida dessa citação. É por isso que a instrução constante de Srila Prabhupada, Prabhupada diz que, tomando uma vantagem indevida, alguém pode tomar, uma vantagem indevida deste verso, mas fazendo isso, eles querem estabelecer que nós não devemos falar a verdade de maneira dura, mas esse Siddhanta está errado. Na verdade, com a vantagem indevida deste sloka, nós não devemos parar de falar a verdade absoluta. Nós não devemos usar este sloka para parar de falar a verdade absoluta de maneira absoluta. Isso não é de Vedaya. Eu já disse para vocês de Vedaya, ou seja, misericórdia para as divas. Este Siddhanta, esse entendimento só está presente na Gaudiya Mata de maneira perfeita. Várias missões estão tentando resolver problemas atuais na sua vida, mas isso não é de Vedaya. De Vedaya, Prabhupada diz, de Vedaya significa ajudar a pessoa a perceber a própria identidade eterna dela. Se você puder ajudar a pessoa a perceber a identidade eterna dela, isso é de Vedaya. Essa é uma solução permanente.
Então, se algum sábio falso usar este verso, a gente não deve usar este verso para parar de falar a verdade absoluta. Isso não é bom. Como a gente pode perceber o que é Dusanga, má associação? Este é o maior problema em todo o mundo. Este é o maior problema atualmente. Como entender quem é um sadhu e quem não é? Quem nós podemos aproximar? Quem nós devemos evitar? Este é o ponto mais importante. Então, enquanto você estiver fazendo algum meio termo, com algum grupo ou outro grupo, você não vai poder obter a devoção pura, Shuddha Bhakti. Enquanto você estiver fazendo uma concessão, ok, devemos tolerar, tudo bem. No caminho do Shuddha Bhakti, da devoção pura, tá? Gaudiya Mata, no caminho da Gaudiya Mata e de Srila Prabhupada não há tolerância. Não há espaço para fazer nenhum meio termo. Eu posso fazer um comércio, uso tilaka, malaka, vou me tornar um renunciante, fazer um comércio, aproveitar a vida dessa maneira, mesmo com roupas açafrão, de sannyasi, milhares de exemplos hoje em dia, mas isso é estritamente proibido, mas quem vai obedecer? Dessa maneira é um grande problema. Então, hoje, há toda a possibilidade que as pessoas entendam mal um sadhu genuíno. Eu posso dar incontáveis exemplos. Muitas pessoas vinham diante de Prabhupada com uma ideia positiva, mas depois de ter uma resposta, ou seja, ouviram um discurso muito grave, falaram, ele não é um sadhu, está falando dessa maneira e iam embora. Dessa maneira, Sadhguru Vaishnava, eles têm o direito de não se expor aos nossos órgãos sensoriais. E as pessoas, elas sempre estão ocupadas tentando calcular ou avaliar qual é o tipo de sadhu eu quero ver. As pessoas querem avaliar, mas se elas se aproximarem de um sadhu dessa maneira, elas nunca vão obter entrada, nem mesmo no reino do Bhajana. Então, quais são os pontos básicos que a gente deve pensar? Primeiro de tudo, para aqueles que vão pregar. Aqueles que vão pregar, eles devem estar estabelecidos em Atagyan Tattva. Atagyan Tattva significa eles devem perceber desde o seu coração que não há nenhum outro tattva, nenhuma outra verdade. Apenas existe um tattva. Uma verdade absoluta. Esta realização, esta percepção deve surgir no seu coração. Então, talvez exista a diversidade dentro do Atagyan Tattva, unidade em diversidade e diversidade em unidade, nós sabemos disso. Mas, embora haja tanta diversidade nesse Atagyan Tattva, mesmo assim, em tudo que você olhar, você vai estar olhando, é uma mulher, é um arranjo muito bom, muitas opulências. Você não deve pensar dessa maneira. Essa é a concepção de uma alma condicionada. Um sadhu verdadeiro que está totalmente estabelecido em Atagyan Tattva, qualquer lugar que ele olhe, ele vai ver uma coisa só. A verdade absoluta. Não há nada além da verdade absoluta. Mesmo assim, ele pode ver a diversidade das coisas. Isso é um procedimento muito secreto. Mas, se eu quiser usar a linguagem do Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu está falando, este é o principal sintoma de um verdadeiro pregador. Aquele que não está vendo nenhuma forma, aparência, ele não vê forma, aparência externa de nenhum objeto, nenhum homem e mulher. Sempre que ele olha para qualquer pessoa, ele vê apenas a alma.
espiritual. Ou seja, qualquer sadhu genuíno, ele está sempre pensando, está vendo aquele objeto em longo alcance, a largo prazo. Em Bengali a gente fala, há um ditado, que um sadhu genuíno, ele deve ter consciência de Parinam. Em Bengali, nós dizemos, um sadhu genuíno, ele é Parinam Darshi. Ele pode ver a longo alcance. Qualquer homem ou mulher que você vê, você sente alguma atração. Mas um sadhu genuíno nunca vai sentir nenhuma atração, porque ele tem 100% de consciência que este objeto está me atraindo, mas o resultado lá no fim, a consequência a longo prazo será muito ruim. Isso é Parinam Darshi. Ou seja, Parinam Vid. Um sadhu pode ver o que irá acontecer mesmo depois de 100 anos. Então essa visão de passado, presente e futuro deve estar presente em um sadhu. Do contrário, ele não deve ir pregar. Então, a Advaita Tattva é um tattva fundamental. Você deve entender, você deve perceber que só existe um tattva. Que existe sim toda a diversidade, mas tudo isso dentro de um único tattva. Então, Srila Mahaprabhu confirmou isso, né? Então, antes de ir pregar, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta falou na frente daqueles devotos, especialmente para aqueles que estavam indo pregar nos países estrangeiros. Eu posso falar sobre este ponto. Se alguma alma condicionada for pregar, certamente ela vai cometer erros. O primeiro ponto, ele pode ver coisas boas e ruins. Ele está dentro da influência de atração e repulsão. Então, ele vai se colocar em problemas. Está sempre vendo forma, aparência. Então, é um grande perigo para ele. Ele não deve ir pregar. Quem pode ser um pregador? Pranachajar sehetu prachar means the very life and soul of preaching is that Sharanagati. Ou seja, a vida e a alma da pregação é Sharanagati. Se a pessoa tiver 100% de rendição, então a pessoa vai obter a misericórdia completa de Gurudeva. Guru Kripa Hi Kevalam. Então, pela misericórdia do Guru, ele pode ir pregar. Não que eu seja um grande erudito, eu posso dar palestra na frente das pessoas. Sim, você pode fazer isso. Mas qual o seu plano para o futuro? O seu plano é, eu sei falar espanhol, eu sei falar inglês muito bem, eu sou muito inteligente, então eu posso memorizar os Shastras. Então, essa pessoa, com a ajuda de Guru Vaishnava, ela só quer juntar dinheiro, popularidade. Isso é um tipo de business, de comércio. Se você for se aproveitar da reputação, ganhar uma vantagem indevida da reputação de Guru Vaishnava, isso é um tipo de business impuro. Então veja, é um grande perigo. Alguns devotos nós vimos na nossa vida que eles estão fazendo muito serviço para Gurudeva, mas ninguém sabe que dentro do coração ele está esperando que quando Gurudeva desaparecer, eu vou ganhar todo o poder. Ele está esperando, apenas esperando. Então, Siddhanti Maharaj, Bhaktisirup Siddhanti Maharaj costumava dizer que um sadhu genuíno, você só vai detectá-lo quando Gurudeva for embora deste mundo. Quando Gurudeva for embora, você vai entender quem é um sadhu genuíno e quem não é. Como? Você vai entender aqueles que vão controlar a sociedade, querem ganhar pratista, enfim.
E alguns outros discípulos não têm nenhum interesse nisso. Eles estão apenas ocupados com o idealismo, com a etiqueta de Gurudeva, de Srila Prabhupada. Eles querem estabelecer o Siddhanta Vichara dentro dos próprios corações e, ao mesmo tempo, querem compartilhar com algumas outras pessoas. Dessa maneira, eles podem pregar as instruções de Chaitanya de maneira positiva, mas você não vai entender porque é uma pregação muito lenta. Mas no futuro você vai perceber. Então, alguns discípulos de Srila Gurudeva estão ali fazendo algum serviço, mas, de acordo com o Siddhanta de Srila Prabhupada, essa pessoa está ali recebendo um salário pelo serviço, ou alguma pensão, ou alguma aposentadoria, como se a pessoa se aposenta de um serviço no governo, a pessoa recebe uma aposentadoria. A alma condicionada está sempre ocupada com lucros e prejuízos. A pessoa fala, estou servindo Gurudeva, qual lucro eu vou ter? Né? Então, Prabhupada também dava salário. Claro, sim, pegue, você quer um salário? Krishna Bhagavan também. Ele diz, o que quer que você queira, Bhagavan pode te dar. Eu te dou, pegue isso e vá embora. O mesmo princípio Bhagavan, que Bhagavan usou, Prabhupada adotou. Mesma coisa, Prabhupada. Se alguém está esperando algum lucro de mim, Prabhupada dá o lucro. Então, Siddhanta Maharaj está falando, depois que Gurudeva partir deste mundo, você vai conseguir detectar quem é um genuíno e quem é um hipócrita. A pessoa vai querer, é meu todo esse poder, a posição, ok, fique com isso. Você quer viver como Ravana? E algum dia você vai descobrir que você está de mãos vazias, não vai te restar nada. Então, Siddhanta Maharaj está dizendo, quando Gurudeva for embora, e um devoto estiver ali sentindo essa separação de Gurudeva, sofrendo muito, e sempre pensando no idealismo, na etiqueta de Gurudeva, tentando estabelecer isso no próprio comportamento. Então esse é um sadhu genuíno. Não apenas isso, mas também nós podemos ver do Siddhanta de Srila Prabhupada. Prabhupada um dia ele foi ali falar Harikatha no dia do desaparecimento de Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj. E muitos discípulos estavam lá, muitas outras pessoas de fora também estavam lá prestando atenção, e Srila Prabhupada começou a falar Harikatha. O Harikatha de Prabhupada significa Goloka Vana, instrução de Goloka. E Srila Bhaktivinoda Thakur também falou, aqueles mensageiros de Goloka, além deles, nenhum homem comum pode falar Harikatha. Bhaktivinoda Thakur diz, além daqueles mensageiros de Goloka, ninguém pode falar Harikatha. Este é o Siddhanta Vichara de Bhaktivinoda Thakur. Quem não está em contato com Goloka não pode falar Harikatha. Harikatha não é uma palestra, é algo que pode surgir espontaneamente do coração, é como um vulcão, como uma inundação de água Harikatha. Então Bhaktivinoda Thakur está dizendo, Kehai Harikatha bolite parona, Vaikunthar Vartavaha Dudgan Chara, Kehai Harikatha bolite parena. Except those messengers
com exceção daqueles mensageiros que têm conexão com Vaikuntha, Goloka Vaikuntha, apenas eles podem falar Harikatha. Outras pessoas podem falar algo parecido com Harikatha, mas isso não é Harikatha. Então vocês devem entender o que é Harikatha e o que não é Harikatha. Ao ouvir um Harikatha, se você puder transformar o seu coração, se você puder sentir uma mudança no seu coração, uma reação, então esteja certo que este Harikatha que você está ouvindo, é certo que este sadhu está pleno de realização espiritual. Então você pode sentir alguma reação. Então, depois ali no dia do desaparecimento de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, Prabhupada ia falar o Harikatha na frente de todas as pessoas, devotos e não devotos. E Prabhupada diz, hoje vocês estão dizendo, vocês dizem que hoje é o desaparecimento de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Vocês pensam dessa maneira, eu sei que vocês estão dizendo que hoje é o desaparecimento, o dia do desaparecimento de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, mas eu acho que hoje é o dia do aparecimento de Srila Gaura Kishora Das Babaji. Mas como você pode falar? Então Prabhupada ia explicar este ponto. Hoje, vocês pensam que hoje é o dia do desaparecimento de Srila Babaji Maharaj, enquanto eu estou dizendo que é o dia do aparecimento de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj na minha vida. Mas como você pode dizer isso? Prabhupada vai explicar. Apenas, tão e somente, nós devemos ir até a Gaudiya Mata e nenhum outro local. A gente vai receber este Siddhanta perfeito. Do contrário, vocês vão morrer na sua vida espiritual. Ninguém pode te ajudar. Esteja certo disso. Eles não têm misericórdia. Eles estão só correndo atrás de Lava Puja Pratishta por meio de Harikatha. Então, eles estão agindo como prostitutas. Mas, para obter o verdadeiro benefício, você terá que ir até a Gaudiya Mata. Essa é a minha promessa. Então agora Prabhupada vai explicar por que ele está dizendo dessa maneira. Na verdade, para as outras pessoas, todos vão pensar que hoje é o desaparecimento de Srila Babaji Maharaj. Eles acham que Srila Babaji Maharaj é uma personalidade mundana, que você pode se aproximar dele, falar algo com ele, ganhar algo dele, ter algum interesse oculto em se relacionar com ele. Então Prabhupada costuma dizer que sempre em torno de Srila Babaji Maharaj havia algumas pessoas inúteis. Essas pessoas sempre queriam provar, afirmar que são grandes servos de Srila Babaji Maharaj. E Babaji Maharaj, por sua vez, nunca achou necessário expulsá-los externamente. Mas Prabhupada falou, ao mesmo tempo, Srila Babaji Maharaj nunca aceitou eles de coração. Vocês devem entender este ponto fundamental, que se Gurudeva me aceitar de coração, talvez o mundo inteiro possa me rejeitar. Este é um ponto fundamental, preste atenção. Um Siddhanta fundamental. Aquele dia eu estava falando na frente de uma Mataji, que eu não posso falar o nome dela, mas eu tive que falar, Mataji, você é a principal serva do seu Gurudeva. Talvez alguns de seus irmãos espirituais tomaram sannyas e tudo mais, e ela estava com vergonha, mas é verdade, porque ela está arranjando grandes harikathas para salvar incontáveis pessoas. E esse é o verdadeiro significado de Guru Seva. Então, Gurudeva está muito satisfeito com ela. Então, a questão é... Aquelas pessoas inúteis estavam sempre ali em volta de Srila Babaji Maharaj.
pensando que eram grandes servos dele. Mas Srila Babaji Maharaj nunca aceitou eles de coração, nem nunca expulsou eles. Vocês devem entender o segredo do bhajana. Se Gurudeva me aceitar de coração, se Srila Prabhupada me aceitar de coração, então o mundo inteiro pode me rejeitar. Mesmo assim eu vou alcançar Bhakti, eu vou alcançar Kripa, a misericórdia de Gurudeva. Preste atenção, então esse é o ponto fundamental. Que quando aquelas pessoas estavam ali externamente, em torno de Srila Babaji Maharaj, estavam lavando a roupa de Gurudeva, cozinhando, elas falam, a gente fez muito serviço, lavamos roupas, cozinhamos, então nós queremos alguma pensão agora, algum salário. Sim, Gurudeva pode te dar uma pensão. Hoje em dia, tem muitos casos assim, eles são como que aposentados. Eles querem desfrutar da reputação. Que eu sou o principal servo de Gurudeva. Sim, você pode receber essa aposentadoria, este salário, mas nós não somos aposentados. Nós não vamos nos apresentar como aposentados ou assalariados. Esse é o Siddhanta de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu diz na frente de... I am your dasi, das. Eu sou sua serva. As Gopikas dizem, Nakalu Gopika Nandanu Bhavan Akhila Dehinam Ta Antaratmadri Asulko Dasika. As Gopikas estão dizendo, nós somos servas que não recebemos nenhum pagamento. Nós não recebemos nada, nós não esperamos nenhum salário de você. Sulika. Nós não esperamos nenhum salário. Então, se algum servo ali está reivindicando algum salário, alguma aposentadoria para a sua vida de aposentado, a gente serviu muito a vida inteira, então vamos descansar agora. Eles pensam e falam dessa maneira. A gente serviu tanto Gurudeva, você não viu? Sim, eu vi. Servi tanto Gurudeva, tanto tempo. Então agora eu quero descansar um pouco, Gurudeva partiu. Mas Prabhupada está dizendo, as pessoas que têm este humor de descanso, eles são hipócritas, eles são comerciantes. Um comerciante nunca pode obter nenhum benefício. Eles são comerciantes. Então, na vida de um servo genuíno, não há nenhum descanso, não há nenhum intervalo. Não há nenhum intervalo, não há nenhum descanso. Esse tipo de doçura, esse tipo de excelência existe no Vaishnava Seva, no Guru Seva. Se você puder perceber este ponto, aí você aceitará isso. Mas uma filosofia falsa não pode te ajudar. Se algum dia você entender este ponto que eu estou dizendo, mas aqueles que pensam, eu servi muito, agora eu quero descansar. Então, na vida de qualquer devoto ou servo genuíno, não há espaço para nenhum descanso. O devoto está sempre apreciando, mesmo se eu estiver sofrendo, enquanto estiver servindo Guru e Vaishnava, mesmo que o mundo inteiro estiver contra mim, eu vou continuar fixo no meu ponto. Assim Gurudeva pode aceitar, Bhagavan pode aceitar o meu serviço. Então Prabhupada está dizendo, para vocês, hoje é o desaparecimento do meu Guru, mas hoje eu acho que é o dia do aparecimento do meu Gurudeva. Por quê? Porque quando Gurudeva estava fazendo seus passatempos aqui, muitas pessoas estavam ali fazendo business, estavam cercando ele.
Mas agora que Gurudeva foi embora, eles não têm mais essa oportunidade, é por isso que eles estão chorando. Prabhupada diz, às vezes as pessoas choram porque Gurudeva foi embora. Eu posso mostrar vários exemplos para vocês, só não posso falar o nome abertamente na internet. Eu posso levar vocês e mostrar, olha, esse aqui é o caso, veja. Ele era o principal servo de um Gurudeva. Depois que Gurudeva foi embora, ele se tornou um mau caráter. Com 65, 70 anos de idade, se tornou um mau caráter. Posso mostrar para você, só não posso falar o nome. Essa é a condição. Então, Guru Seva não é algo tão barato. Então, antes de alguém ir pregar, a pessoa deve pesquisar dentro do seu próprio coração. Você vai pregar, talvez na Índia ou em outros países, não importa. Você vai pregar, primeiro você deve pesquisar dentro da sua mente, do seu coração, quanta dedicação, quanto serviço você fez para o seu Gurudeva. Quanto seva você fez na sua vida, quanta dedicação você tem por seu Gurudeva, para que você vá pregar. Talvez depois que Gurudeva foi embora, depois de muito tempo, você falhou em tudo, então você vai pular no campo da pregação. Você pode até ter algum sucesso externo, mas isso não é o verdadeiro sucesso. Isso é um tipo de campanha de propaganda. Prabhupada chamava isso de um propagandista. A pessoa tem técnicas de como atrair as pessoas, mas isso não é pregação. A verdadeira pregação, eu tenho que primeiro mudar o meu coração, aí eu vou poder mudar o coração das outras pessoas. Eu nunca vou me sentir orgulhoso, nenhuma vaidade. Essa é a verdadeira pregação. Ó Prabhu, eu sou um instrumento. Você está tocando este instrumento e a música está soando. Então Prabhupada está me tocando, aquela corda da vina, do instrumento musical que está dentro do meu coração. E então eu estou soltando este som, mas não é a minha capacidade pessoal. Eu devo pensar dessa maneira. Aqueles grandes pregadores, eles são 100% Trinadapi, extremamente humildes. Eu posso mostrar para vocês nos próximos dias, posso falar sobre o humor de Srila Prabhupada, o humor de Chaitanya Mahaprabhu, posso provar 100% que o Shloka Trinadapi, Sunitinata, esse é o idealismo que Chaitanya Prabhu nos instruiu. Se você não se sentir mais humilde do que uma folha de grama, você não pode ir pregar. Você tem um conhecimento técnico, como convencer as pessoas, mas isso não é pregação. Isso é um tipo de ciência comportamental. Se você tem técnica, se você conhece de astrologia, você pode influenciar as pessoas. Mas pregação é um serviço que só pode ser feito por sadhus genuínos. Pessoas comuns não podem ir pregar. Isso é perigoso para o mundo inteiro. Então, eu tive que falar dessa maneira, que se a pessoa só está falando filosofia, mas não segue a etiqueta comportamental, isso é karma. Então, Prabhupada está dizendo, enquanto toda a sociedade estava ocupada fazendo alguma conexão ali com Gurudeva, buscando alguma vantagem com Gurudeva, mas agora que Gurudeva foi embora, eles estão chorando porque Gurudeva foi embora. Ok, eles podem chorar, mas Prabhupada está dizendo, por que eles estão chorando, você sabe? Eles estão chorando porque eles perderam a oportunidade que eles estavam tendo enquanto Gurudeva estava presente entre eles no mundo. Eles não estão chorando por vir para Lamba, por separação.
Para entender quem é um verdadeiro pregador, você deve entender. Na época de Srila Prabhupada, quem veio servir Prabhupada de coração, quem estava lá e entregou a sua vida, estava pronto para entregar a vida para Prabhupada. Eles são Nitya Parishadas, eles são associados eternos. Você deve entender isso. Então, Prabhupada está dizendo, quando Gurudeva desaparece deste mundo material, Prabhupada está dizendo, quando meu Guru Padma desapareceu deste mundo material, então, Gurudeva pôde estar permanentemente dentro do meu coração. Enquanto o Gaurkishora Das Maharaj estava fazendo a lila neste mundo, também a posição dele estava fixa. Mas agora o que Prabhupada está querendo dizer? Que agora Gaurkishora Das Maharaj está dando toda a atenção para mim. Naquela época, Srila Gaurkishora Das Maharaj estava... Muitas pessoas vinham até ele, para tentar ter alguma vantagem, mas agora Gurudeva pode ficar dentro do meu coração permanentemente, como uma estrela fixa no céu. Então agora, Guru Padma não está à vista das pessoas comuns. Ele desapareceu da vista das pessoas comuns. Ele está ficando a todo momento dentro do meu coração. Antes também estava, mas agora é diferente porque não há nenhuma perturbação. Ele está dando toda a atenção para mim, toda a kripa para mim. Então, eu tenho a oportunidade de servir Gurudeva todo o tempo, 24 horas. Então, este é o humor com o qual Srila Prabhupada estava dizendo que hoje, talvez as pessoas achem que é o dia do desaparecimento de meu Guru Padma, mas eu acho que hoje é o dia do aparecimento de Srila Gaurkishora Das Maharaj, porque por meio de Vipralamba, da separação, eu posso ver Srila Gaurkishora Das Maharaj sentado dentro do meu coração a todo tempo. Quando Vipralamba é muito elevado, muito intenso, você pode ter Sangha, associação. Vipralamba pode gerar Sambhoga, o encontro. Então, quando a separação ela chega num ponto extremo, então Srila Prabhupada está dizendo que seu Gurudeva foi embora, e este humor de Vipralamba, de separação, porque naquela época Srila Gaurkishora estava fazendo alguma lila, às vezes Prabhupada ia até lá, e hoje ele não tem mais essa oportunidade. Então esta Vipralamba vai gerar uma facilidade extra para os devotos genuínos. Este é um Siddhanta secreto. Então, no campo da pregação, você pode ver muitas coisas e você deve ouvir esses Siddhantas repetidas vezes para que você possa entender muito facilmente o que está acontecendo no campo de pregação e como ele funciona. Então veja, Mahaprabhu está dizendo: "Oh Prabhu, das kori deho more beton prem don. Das kori deho more, das kori deho more beton prem don. Oh Prabhu." Mahaprabhu diz: "Oh Prabhu, deixe-me ser seu servo e eu quero um salário." Mas qual salário? Qual é o salário que eu quero? Meu salário é prema. Prema é o único salário que Mahaprabhu está esperando. E Prabhupada também espera a mesma coisa. E todos aqueles que estão seguindo Prabhupada, aqueles sadhus, eles falam da mesma maneira. Nós não queremos nenhum tipo de salário. O único salário que nós esperamos é prema. Este é o verdadeiro salário para nós. Prema, amor puro por Deus. Então, Mahaprabhu está dizendo na frente dos devotos para alertá-los
Aquele dia eu estava falando sobre o corvo e o urubu. O urubu é uma criatura especial. Então, os corvos, eles estão sempre coletando as coisas sujas. É a natureza deles. Eles pegam as coisas sujas. E eles acham isso muito útil, as coisas sujas. E as pessoas materialistas são como corvos. Talvez estejam roupas de sannyasi, brahmachari. A roupa externa não é tão importante. Porque a roupa externa não é algo tão importante, Bhaktivinoda Thakur escreve. Não é algo tão importante. De toda maneira, a charana, conduta é a coisa mais importante. Então, as pessoas materialistas são como corvos. Eles estão coletando dinheiro, posição, todas as coisas sujas. Pegam e guardam no seu bolso. Uma coisa assim. E tem aqueles que são como urubus. Os urubus estão lá voando tão alto, e você olha externamente e fala, olha, ele voa tão alto. Eu sou uma personalidade das mais elevadas. Porém, qual é a atenção fixa do urubu? O urubu está sempre pensando, procurando aonde está aquele cadáver, onde está aquele corpo em decomposição, aquele corpo de animal ou de um homem jogado dentro da água ou no lixo. Ele está lá de cima do céu, olhando com toda a atenção. Tem algo bom para mim? Então, embora eu possa tomar ou me vestir como um sannyasi ou como um brahmachari para provar que eu sou uma personalidade elevada, mas isso depende do meu caráter e da minha etiqueta. De quão exclusivamente eu faça o meu bhajana. Se eu estiver tentando só mostrar algo e estiver fazendo algo na minha vida privada, então eu sou como um corvo ou um urubu. Então a todo tempo a atenção daqueles sannyasis babajis que querem provar que são grandes personalidades, mas no fim das contas são como urubus. Porque a atenção deles é em corpos mortos, corpos meio mortos. Essa é a posição. Então, Mahaprabhu está falando no Chaitanya Charitamrita, aqueles que recebem o voto, ou tomam o voto de sannyasa ou brahmachari, se eles estiverem buscando Labha Puja Pratishta, Mahaprabhu diz, e também no Srimad Bhagavatam, na frente de Uddhava Maharaj, Krishna Bhagavan diz, ele diz, Uddhava, aqueles que entram na ordem de vida renunciada e depois caem, ou seja, se associam com mulheres ou outras coisas assim, eles são Vantashi. Vantashi é uma palavra em sânscrito que significa que a pessoa vomitou. A pessoa, por exemplo, não conseguiu digerir, ela comeu demais, depois ela vomita. E depois disso, depois de um tempo, quando ela sente um alívio, ela vem e come esse vômito de novo. Então, Krishna está dando este exemplo. Aqueles que estão na roupa de sannyasi ou brahmachari e são almas caídas, eles querem provar que são sannyasis, mas na verdade são almas caídas. Para eles, Krishna Bhagavan está dizendo, na verdade eles são Vantasi, eles estão comendo o próprio vômito. Na verdade, o que acontece? O brahmachari ou sannyasi significa uma resolução firme, Kaimanavakya, por corpo, palavras e pensamentos, você tomou a resolução de não ter nenhum desfrute sensorial. Também significa que durante as 24 horas você deve estar ocupado em Nama Sankirtana, cantando os santos nomes. O que Jagadananda disse.
Jagadananda Panta diz que aqueles que entram na ordem de vida renunciada é o dever deles. E Mahaprabhu também diz, Prabhupada também diz, o único dever de um acharya, o único dever de um sannyasi é cantar as glórias de Krishna. Quando eu falo Bhagavan Sri Krishna, significa Hari Guru Vaishnava, Nam, Dam, tudo que se relaciona com Krishna. Então, Jagadananda Pandita está dando esse alerta. Se você está realmente interessado em fazer Hari Bhajana, se você está realmente interessado em manter o voto de sannyas, o voto de sannyasi não é um tipo de comércio, posição social. O voto de sannyasi é um voto vitalício que, por suas palavras, pensamentos e ações, você não tem direito de ir atrás de nenhuma desfrute sensorial. Você deve usar todo o seu tempo para adorar Krishna. Se você estiver todo o tempo cantando os santos nomes e as glórias de Krishna, só então você pode ter sucesso no seu voto. Do contrário, a matéria vai voltar e vai te gerar problemas como o coronavírus. Parece que o coronavírus já foi embora, mas depois disso, ele volta com força total, com força 2 vezes maior. É assim que ele opera. Este é o procedimento que Krishna mostrou no Bhagavad Gita. Posso explicar algum dia, mas a melhor explicação que Chaitanya Mahaprabhu deu e o nosso Guru Varga é o que eu quero dizer aqui, porque o Gita é uma escritura para todos. Todas as pessoas podem ter algum comentário sobre o Bhagavad Gita. Mas eu estou seguindo Chaitanya Mahaprabhu e o Guru Varga, como eles vão explicar. Está escrito, externamente você pode mostrar que você está na ordem de vida renunciada, mas dentro, na sua mente, você está com algum problema, porque a matéria está lá dentro da sua mente. Desejo de desfrute, de ganhos. Então, Krishna fala, esse é um tipo de hipocrisia, kapat bhav. Você está renunciando os objetos materiais, mas eles voltam para a sua vida com o dobro de força para te gerar problemas. Então, ele está dizendo, Krishna diz, a menos que você obtenha um gosto de uma raça superior, que você obtenha um gosto superior, vocês devem me lembrar para eu falar sobre este ponto de novo. Vocês podem me lembrar para eu dar um exemplo. A menos que você obtenha um gosto superior, uma raça superior, se de alguma maneira, por o seu esforço externo, pranayama. Então veja, mesmo se um sadhu estiver fazendo pranayama, internamente ele está cantando. Prabhupada costumava caminhar enquanto cantava japa. Você não pode ter a sua mente dividida com muitos objetivos. Você deve estar sempre conectado com a verdade superior. Então, ele diz, a menos que você obtenha um gosto superior, você não vai conseguir rejeitar esse gosto material. Você pode até mostrar, eu sou renunciado, Maharaj, eu sou muito desapegado da matéria, mas deve haver Yukta Vairagya perfeita, como eu estava falando naqueles dias. Se você não estiver aceitando Yukta Vairagya e renúncia apropriada, você não poderá ir pregar, você não poderá ir para um local solitário. Apenas por meio de Yukta Vairagya você pode entender este ponto vital. E qual é este ponto? Que Jagadananda Panta diz: Gurar ami, mukhe bolile nahi chale, gurar achar, gurar vichar, loile fal fale, log dekhano gura bhaja, tilok mattu dhori, goponate ottachar, gura dhare churi. What speaking? Que ele diz
Muito bom esse Siddhanta. Jagadananda diz, se eu for gritar, eu sou uma alma dedicada a Gauranga, Gaurarami, eu sou de Gaura, eu sou de Gaura. Apenas com a língua você está falando, da boca para fora. Isto não é apropriado, apenas falar. Gorar Vichar, se eu aceitar de coração toda a etiqueta comportamental, todo o Siddhanta de Gauranga Mahaprabhu na sua própria vida, apenas então você poderá entender e receber a misericórdia. Apenas anunciar que eu sou uma alma dedicada a Gaura, isso não é bom. Você pode gritar isso, mas isso não é bom. Se você aceitar toda a conduta e o idealismo de Chaitanya Mahaprabhu, então você vai obter o resultado concreto. Para tal, você está usando tilaka, mala, ou seja, todos os sintomas externos de um Vaishnava, de um sannyasi, mas dentro do coração eu estou fazendo vários absurdos, eu estou perdendo meu caráter secretamente. Então Gaura vai me prender, ele vai me castigar e me expulsar. Você sabe da regulação estrita de Chaitanya Mahaprabhu. Eu posso falar ao longo dos dias. Então, Krishna Bhagavan está dizendo, quando você renuncia, você vomita, ou seja, você renuncia à matéria, mas dentro do seu coração ainda há matéria. Isso é chamado de hipocrisia. Então, um sannyasi pode se afirmar como um sannyasi, e às vezes ele cai. E Krishna Bhagavan está dizendo, isso é como alguém que vomitou e está comendo este vômito que ele fez alguns minutos atrás. Isso se chama Vantasi. Então, o procedimento mostrado por Chaitanya Mahaprabhu, o procedimento mostrado por Bhaktivinoda Thakur, o procedimento científico mostrado por Srila Prabhupada, nós devemos seguir este procedimento. Nós não vamos seguir mais ninguém. Nós queremos seguir o nosso Guru Varga, aqueles que estão alinhados com Srila Prabhupada 100%. E não apenas temporariamente. Então nós vamos seguir Prabhupada todo momento. Então se há algum desejo de desfrute, Kamana Vasana, alguma demanda dentro do coração, tente eliminar esta demanda. Se você for tentar nutrir esta demanda, ou seja, satisfazer o desejo material, esse desejo só vai subir e a sua devoção não vai conseguir se desenvolver. Você só vai desenvolver anata, desejos materiais, anabhilash. Então está escrito no Bhagavatam. Akama sarvakama va mokshakam udaradi tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. O que eu disse? Akama sarvakama va mokshakam udaradi tivrena bhakti yogena jajeta purusham param. Então, de qualquer maneira, se você tiver algum desejo dentro do seu coração, mesmo assim, você deve ser sincero e ir até um Vaishnava e ser Maharaj, ou falar com Deus, Bhagavan, eu tenho esse desejo, por favor, você me ajude. Então, automaticamente eu posso receber uma ajuda divina e rapidamente eu posso ficar livre desses desejos. E a kama, ou seja, a pessoa pode ter um desejo, ou pode ter vários desejos materiais, ou desejo de libertação, mas qual é o conselho? O conselho é você deve fazer Haribhajana, deve servir Krishna, porque Krishna é o único Senhor Supremo que pode te ajudar a ir além dos objetos materiais. Na discussão de
Krishna com Roy Ramananda, Krishna diz que algumas pessoas são devotos, querem fazer bhajana, mas eles têm algum desejo material. Eles estão orando por algum benefício. Então Chaitanya Mahaprabhu diz, ele está no humor de Krishna, porque ele é o próprio Krishna. Mahaprabhu está falando no humor de Krishna, Krishna dizendo, uai, eles são tão tolos, eles estão me adorando e ao mesmo tempo estão esperando alguma coisa material de mim, oh meu Deus, por que eu vou dar esse veneno para ele? É melhor eu dar meu charanamrita, é melhor eu dar o néctar dos meus pés de lótus e muito rapidamente ele poderá esquecer todos esses objetos materiais. Ele vai achar necessário apenas fazer Haribhajana. Ele vai esquecer toda a matéria muito rapidamente. Então Mahaprabhu, no humor de Krishna, está falando, ele está falando, eu sou a super personalidade, eu sou onisciente, porque no Bhagavata, no primeiro sloka, Krishna é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo ao mesmo tempo, de qualquer esquina, de todo esse infinito universo. O que está acontecendo em qual local, Krishna pode saber ao mesmo tempo. Então você não pode usar o seu cérebro para entender Krishna. Tenha cuidado com isso. Então Krishna diz, eu posso ajudar essa pessoa a superar todos os apegos materiais, eu vou dar a água que lavou meus pés de lótus para que ele fique livre de todos os apegos materiais. Rasavarjam rasapasya param dishcha nivartanti. Rasavarjam rasapasya, when he is going to get very high rasa, então, quando uma pessoa desenvolve o gosto por algo superior, naturalmente a pessoa vai evitar algo inferior. Então, este é o dever de Guru Vaishnava, fazer com que a alma condicionada gradualmente tenha inspiração de se desenvolver e obtenha o gosto do Haribhajana para que ela possa ser bem-sucedida. Então, a todo momento, este é o único desejo de Guru Varga e de Bhagavan, que as almas condicionadas possam transcender o seu cativeiro material, eles possam transcender esse plano do desfrute material, porque sim, existe algum prazer na matéria, mas aqueles que obtêm o prazer do plano transcendental, do serviço devocional, certamente eles vão evitar essa raça material. Então, no Srimad Bhagavatam está escrito Yajeta Purusham Param. Essa é a instrução permanente. Está em Vindilinga. É uma necessidade. Qualquer tipo de desejo pode existir, mas apenas Krishna, o Senhor Supremo, pode te ajudar a transcender todo o cativeiro material, porque esta é a instrução, este é o compromisso permanente de Krishna. Nenhum semideus, ninguém faz esse tipo de compromisso na frente dos devotos, que eu vou ajudá-los se eles tiverem algum desejo, ou se não tiverem nenhum desejo, ou se eles precisarem de algo, ou aquilo que eles precisarem no futuro. Tudo é o meu dever conseguir tudo isso. Como os 5 Pandavas, Bhagavan protege eles, Bhagavan colocou eles de volta no trono e depois foi o dever de Krishna protegê-los. Então apenas Bhagavan e Krishna fala isso, nenhum outro semideus pode falar isso. Então Krishna pode me ajudar.
com tudo. Krishna está muito interessado em ver as Jivatmas melhorando, porque embora Krishna seja totalmente satisfeito, Krishna quer desfrutar mais e mais do amor dos devotos, com novos e novos devotos. É por isso que, embora Krishna seja sempre saturado e pleno de bem-aventurança, mesmo assim, Krishna está sempre preparando a situação para que as almas condicionadas possam ascender para trocar raça, trocar amor com Ele, para ele desfrutar mais e mais. Então, Krishna, o desejo de Krishna é desfrutar pela eternidade com incontáveis devotos. Krishna está sempre desfrutando em Golokadam. Mas mesmo assim, Krishna quer, por meio de Guru Vaishnava, Krishna está arranjando a situação para que mais e mais devotos possam alcançar a perfeição e alcançar a sua vida eterna para trocar amor, para trocar raça com Krishna, com novos e novos devotos. Gaurangaika gatir bhajasritamati si gauradhama sthiti sasasaika vitir kusanga virati dusto betha niskriti si rupaikarati sanatananati si jivate jostuti si siddhanta saraswati vijayate Gauriya Goshtipati si siddhanta saraswati vijayate Gauriya Goshtipati Kipaya Hari Ketana Murti Dharam Dharani Bharharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Vancha kalpadurusya ke pasindhu bhavasya patitanang pavana bhavasya bhyo namo.